Olá pessoal, turma do nono ano A, nono B, tudo bom com vocês? Que bom! E aí, o que vocês estão fazendo aí nessa quarentena? Todo mundo em casa, guardadinho em segurança? Bacana? Então, meninos, hoje eu quero falar com vocês pra gente comentar aquele formulário que a gente teve a semana passada, né? Então, aquela avaliação que a gente fez, a gente vai comentar. Tem questões que muita gente errou, tem questões que pouca gente errou. Com isso, eu consigo saber até que ponto vocês estão compreendendo o conteúdo, se já é possível passar para um conteúdo novo, né? E dizer para vocês que quando a gente erra, dentro do processo ensino-aprendizagem, errar faz parte, tá ok? E a gente errando, a gente consegue perceber os nossos erros e partir para o acerto, tá joia? Então, hoje, a minha proposta para vocês vou comentar sobre essa avaliação diagnóstica e vou querer que vocês entrem depois, eu vou deixar um arquivo que é o gabarito, confiram para ver o que vocês erraram. Esse ponto de atenção merece ser cuidado com vocês com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho, tá joia? Então vamos começar agora. Na nossa avaliação diagnóstica, nós tivemos então 5 questões. A primeira questão é uma questão discursiva, onde eu pergunto sobre a teoria de Lamarck. Né? Na teoria de Lamarck, lembra aquele da girafa, do pescoço grande? Ele falava o seguinte, que os próprios indivíduos conseguem forçar essa evolução de acordo com a necessidade que eles têm. Então, na verdade, o indivíduo, ele é o gatilho, né, que força essa evolução. Ele coloca o seguinte: a progressão dos organismos é guiada pelo meio ambiente. Se o ambiente sofre a modificação, o organismo, então, força essa mutação, né, para poder se adaptar. Então, o ponto central é o indivíduo que força, né, a sua evolução, a sua transformação. Número 2, a gente falava sobre a teoria do Darwin. O Darwin é o que vai falar sobre a seleção natural. A seleção natural fala que só o indivíduo que está mais adaptado sobrevive. O indivíduo que ele não está adaptado ao meio ambiente, ele tende a morrer, porque ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir se reproduzir, então ele morre. Então, se na teoria do Lamarck ela é centrada no indivíduo, a teoria do Darwin é centrada no meio ambiente. O meio ambiente escolhe aquele indivíduo mais forte, tá ok? Então, de acordo com a sua teoria, existe uma luta pela sobrevivência na natureza e aquele que sobrevive não é o mais forte, mas ele é o mais adaptado, tá ok? Então, ele tem que ser o mais adaptado para poder sobreviver. Muitas vezes o mais forte, se ele não tiver uma adaptação bacana, ele também não sobrevive, né? Número 3. Lamarck e Darwin criaram importantes teorias evolucionistas, ou seja, teorias que explicavam como os organismos sofrem as modificações ao longo do tempo. Apesar das duas teorias falarem sobre mudança, sobre a proposta de Lamarck, especificamente, lembra que eu falei? A de Lamarck é centrada no indivíduo, a de Darwin é centrada no meio ambiente. Sobre Lamarck, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta da opção 3 é a letra C. A teoria de evolução proposta por Lamarck dava a ideia de que os organismos eram capazes de sofrer essas modificações de acordo com a sua necessidade. É o que eu falei para vocês. Não é o meio ambiente que seleciona. Para ele, o indivíduo, quando ele tem a necessidade, ele consegue alterar a sua genética. Naquela época ele nem sabia o que era genética, mas ele consegue alterar a sua estrutura, tá? Então, no número 3, a alternativa correta é a letra C. Número 4. Um dos pontos-chave sobre a teoria de Darwin diz respeito à seleção natural. Nesse número 4, eu pedi para vocês marcarem a alternativa incorreta. Incorreta. Teve gente que não leu e marcou a alternativa correta, tá? Então, número 4, a alternativa incorreta é a letra B. O que fala a letra B? Para a seleção natural, ela então garante a sobrevivência do mais forte. Lembra que eu falei para vocês, não é o mais forte, é o mais adaptado. Aquele que estiver mais adaptado sobrevive. Nem sempre o mais forte, ele está mais adaptado, tá? Número 5. A interpretação incorreta, de novo, incorreta de Darwin, da teoria da evolução, é bastante comum. Muitas pessoas insistem, por exemplo, em dizer que os homens vieram dos macacos. O que Darwin realmente quis dizer é... O que o Darwin quis dizer?
A alternativa correta é a letra D. Não é que nós somos a mesma espécie do macaco, não é que o macaco ele foi se adaptando ao longo da vida, não é que os macacos sofreram mutações e os seres humanos não. O que Darwin coloca na teoria dele é: nós temos um ancestral comum. Aí a gente vai ter que voltar provavelmente lá no 6º ano, onde você tem reino, filo, classe, ordem, espécie. Nós estamos dentro da mesma classe dos primatas, tá ok? Então, nós estamos no mesmo tronco, mas não significa dizer que o homem veio do macaco. Porque se fosse assim, estava complicado, porque existem os seres humanos hoje, mas existem os macacos ainda, né? Então, a teoria da seleção natural, ela fala sobre isso, que existe... Oi, Mariana, tá tudo bom com você? Que existe um ancestral comum nessa linhagem aí. Tá ok? É isso aí, meninos. Gravar vídeo em casa é desse jeito mesmo, né? Passa menino, passa cachorro, passa gato, passa todo mundo aqui, né? Então, pessoal, terminamos nosso feedback por aqui. Muito bacana. Tava com saudade de ver vocês, né? Assistam o vídeo com atenção. Peguem lá o gabarito, vejam o que você errou. Vai lá, dá uma lidinha, pesquisa. Esse conteúdo dessas teorias evolucionistas, elas caem até no Enem. E você só vai estudar isso agora, tá ok? Então tá bom, queridos, ó, beijo e até a próxima.